Tentar? Acho que não, hein? Amém. Abre aí então sua Bíblia em Lucas 10. Nós vamos ler do 25 ao 28. Você vai abrindo a Bíblia e vai dando um glória a Deus aí, hein? Vai glorificando o nome do Senhor. Versão que a gente tem usado aqui para ministrar a NVI. O texto diz assim, multimídia põe na tela, certa ocasião, verso 25, Lucas 10, verso 25. Certa ocasião, um perito da lei, um advogado, um homem da lei, um teólogo, um escriba, tá bom? Ele se levantou para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? 26, o que está escrito? Respondeu Jesus, o que está escrito na lei? Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse-lhe Jesus, você respondeu corretamente, então faça isso e viverá. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós temos muita expectativa, Senhor, que o Senhor trabalhe conosco, que o Senhor fale conosco, que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor nos alcance. Nós não queremos sair aqui, Senhor, do mesmo jeito que nós entramos, Senhor. Então, meu Deus, queremos abrir nossa mente, abrir o nosso coração para sermos transformados pela sua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós estamos animados com a Semana do Amigo que vai acontecer em outubro. Amém, irmãos? Essa semana agora tem atividades para sua célula, essa semana tem dinâmica para você treinar, tem que distribuir responsabilidades, tem que falar como que vai ser o lanche, tem surpresa para nós, né, para a gente preparar para os nossos amigos. Então tudo isso precisa gerar alegria no nosso coração, e meu desejo é que você esteja se alegrando, se preparando para o que Deus vai fazer através de você na sua célula, amém? E nós, irmãos, nós somos uma igreja que a gente precisa amar os relacionamentos e não o isolamento. Nós somos uma igreja, irmãos, nosso jeito de ser igreja não é uma igreja que vive de eventos e cultos. Esse não é o nosso jeito de ser. A gente não tem problema, nós sempre vamos ter cultos, nós sempre vamos fazer eventos com a graça e a permissão de Deus. Nós cremos que nós vamos fazer congressos, irmãos, que vão ser grandiosos, que pessoas do nosso estado inteiro vão ser alcançadas pela presença do Senhor. Pessoas do outro estado vão estar aqui conosco para receber uma porção do que Deus está derramando sobre nós. Você crê nisso, irmãos? Você sonha junto conosco? Você crê no que Deus pode fazer através de você? Então, só que, irmãos, esse não é o nosso DNA. Nosso DNA não é dos grandes eventos, nós podemos fazê-los todos. Nosso DNA é dos grupos pequenos, é do vida na vida, é do discipulado, é do tratamento do caráter, é de andar junto, é de andar lado a lado, é de andar ombro a ombro, é criar vínculos de amizades que vão se fortalecendo, irmãos. E é muito importante a gente entender isso, porque essa é a visão da nossa igreja e isso vai alinhando você com as expectativas de trabalhar naquilo que a gente vem como líderes da igreja, como pastores, ministrando sobre sua vida. Então, por exemplo, a gente não faz semana do amigo, a gente não faz casa de paz porque é modinha, porque, sei lá, um monte de igreja está fazendo. Não, é porque a gente quer ativar você, Igreja de Jesus, para cumprir o ID, para ser obediente à palavra. E nós, como pastores, como líderes, nós queremos ser obedientes e te ensinar a ser obediente, porque a missão não é para os pastores, a missão é para aqueles que estão salvos
Jesus, amém? Para aqueles que estão salvos em Jesus. Então, irmãos, a gente precisa ir crescendo nessa questão relacional, a gente precisa ir crescendo nessa questão dos grupos pequenos, e a gente vai com alguma frequência, em alguns momentos, a gente vai estar ministrando essas coisas para você aqui. Nós vamos estar repetindo, nós vamos estar massificando, nós vamos estar fortalecendo essas coisas para você, para que vá fazendo parte do seu DNA de ser Igreja Evangélica Vida, um representante de Jesus nessa terra. E na semana passada, irmãos, o pastor Félix estava aqui ministrando sobre o poder da amizade, não foi isso, pastor? O poder da amizade, era isso que foi ministrado aqui. Eu estava ministrando em outra igreja, mas participei lá da célula normalmente, uma palavra poderosa, e eu queria que você olhasse para essa palavra de hoje como uma continuidade, como se fosse o episódio 2 da série que a gente está falando sobre amigos, né? Poder da amizade semana passada, e agora nós vamos falar sobre como fazer amigos. Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque, irmãos, como é que nós vamos fazer semana do amigo? Como é que nós vamos fazer casas de paz? Como é que nós vamos convidar os nossos amigos para Jesus, se nós estivermos tendo dificuldade nos relacionamentos? Se nós estivermos tendo dificuldade, eu não consigo chamar ninguém, porque eu não falo com ninguém, eu não converso com ninguém, eu não me relaciono com ninguém, então a chance da gente acabar errando ali nas campanhas vai aumentando. Então a ideia é a gente aprender hoje how to make friends. Ali, como fazer amigos. Fala aí, how to make friends. Fala aí. Nossa, vocês falam inglês bem demais. How to make friends. Isso. Vamos falar forte aí, How to make friends. Isso. Como fazer amigos. Então vamos aprender como fazer amigos aqui nesse texto da palavra de Deus. Esse texto que nós lemos aqui, irmãos, nós temos do grego original aqui, a tradução exata é um advogado. Tá? Mas está aqui na palavra perito da lei, pode ser um escriba, pode ser um teólogo. Tá? Ele está indo até Jesus com uma pergunta muito importante: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E essa, irmãos, é uma pergunta muito importante, porque embora nós saibamos hoje, com a revelação completa que nós temos, que essa é uma pergunta errada, mas ela é uma pergunta importante. E ela é uma pergunta errada porque ele quer saber, esse homem, o que fazer para ser salvo. E fazer para ser salvo, irmãos, tem a ver com religiosidade. Fazer algo para ser salvo tem a ver com religiosidade. E eu acho que você sabe disso. Em todas as religiões do mundo, todas, irmãos, você precisa ou fazer alguma coisa, ou se tornar alguma coisa, ou alcançar algum patamar, para você de alguma forma conseguir agradar o Deus daquela religião, e então você pode ser salvo. Mas o cristianismo, irmãos, é a única religião do mundo onde você não precisa fazer nada, mas você precisa assumir tudo o que Jesus fez por você na cruz. E eu ouvi um glória a Deus por causa disso. Irmãos, para você ser salvo, você precisa só tomar posse da obra completa de Jesus na cruz por você. E então você ganha a vida eterna, e você toma posse do que Jesus fez na cruz, e você se torna seguidor de Jesus. E porque você já está salvo, e porque você já se tornou um seguidor de Jesus, então agora você começa a mudar. Agora você começa a ser uma pessoa diferente. Agora você começa a abandonar as velhas práticas. Agora você começa a adotar novos procedimentos, novas companhias, porque você foi salvo por puro amor e por pura graça e por puro favor de Deus. Aleluia! Glória a Deus, que amor é esse? Irmãos, é por causa desse amor
que nós vamos mudando, a salvação já está garantida e a gente anda em obediência para agradar a Deus. A gente quer viver então, já que Ele nos deu o maior presente de todos, a gente quer viver uma vida com propósito, uma vida que agrade ao Senhor. Então a pergunta desse advogado aqui no texto, embora seja uma pergunta errada, ela é uma pergunta importante. Perguntas erradas, muitas vezes elas são importantes para esclarecer algumas coisas. Então, irmãos, esse homem ele ainda tem um outro problema nessa pergunta, porque esse homem não faz uma pergunta honesta. Quando ele faz essa pergunta para Jesus, ele já sabe a resposta, porque ele conhece a lei, ele é um perito da lei, ele é um advogado. O texto diz no verso 28 que aquele perito da lei se levanta para pôr Jesus à prova. Ele quer testar Jesus, ele quer testar os conhecimentos de Jesus e ele quer também aparecer em público, porque ele tem a resposta. Jesus está falando com várias pessoas ali e a conversa é direcionada, mas tem muitas pessoas ouvindo. Então Jesus pergunta para ele pergunta para Jesus, o que eu preciso para ser salvo? E Jesus responde assim, o que está escrito na lei? Como é que você a lê? Como é que você interpreta? E aquele homem, irmãos, conhece tudo de lei, é um advogado, é um perito nas leis, ele conhece as 613 leis judaicas, e ele faz muito bem, ele resume nas duas maiores leis que assim, completam as 613, elas representam as 613 leis completas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus ouve aquilo e diz assim, pronto, você está certíssimo, você acertou, miserável, faça isso e viverá. É isso que Jesus fala para ele. O problema, irmãos, é que nós não conseguimos viver pela lei. Isso aqui são as leis resumidas e nós não conseguimos viver plenamente pelas leis. Pelas leis, irmãos, a gente escorrega. Pelas leis a gente cai, a gente bate a cabeça, a gente toma um tombo. Pelas leis Deus não está em primeiro lugar na nossa vida. E aí quando a gente falha nisso, a gente já perde a salvação. Pela lei a gente olha para o lado para ver quem é o próximo, amarás o próximo, a gente fala, mas cara, aí vai ser meio difícil. E a gente escorregou na lei de novo, e a gente perdeu a salvação. Então, irmãos, para que serve a lei de Deus? A lei de Deus serve para mostrar a sua vontade. E a lei de Deus serve para nos condenar, porque nós somos pecadores. Preste atenção nisso, você vai lendo a palavra, você vai lendo as leis do Senhor, e você vai falando, isso aqui eu não estou bem não. E aí você continua lendo, você fala, isso aqui eu não estou fazendo não. Aí você vai continuar lendo e você fala, nossa, isso aqui eu devia estar fazendo e não estou, e tem coisa que eu estou todo invertido. Então, irmãos, a lei, ela vem para nos fazer reconhecer que nós somos pecadores. Então, preste atenção para você entender isso. A lei é como um sistema de raio-x. Quando você vai fazer um exame, você vai lá no laboratório e você faz um raio-x. E o raio-x mostra o quê? Mostra lá uma massa estranha, mostra lá um osso quebrado, mostra lá um tumor, alguma coisa esquisita. Mas o raio-x te cura, irmão? Não, o raio-x não te cura. O raio-x mostra a verdade do que está acontecendo por dentro de você. Para você ser curado, o que você tem que fazer? Adianta você botar o raio-x debaixo do braço? Você vai precisar procurar um médico. Aí ele vai olhar aquilo lá e ele vai cuidar de você para que você seja curado. Então as leis, irmãos, elas servem para isso. É um raio-x, onde a gente passa entre esse raio-x e a gente começa a ver os nossos tumores espirituais, os nossos pecados, as nossas falhas. E aí então nós somos direcionados ao médico. Quem é o médico nosso, irmãos? Jesus é aquele que nos sara e que nos salva. Então, irmãos, não tente viver pela lei. Jesus fala isso, faça isso e viverá. Tenta sorte, advogado, tenta viver só esses 2 mandamentos. Irmãos, nós não conseguimos ser salvos,
pelas boas obras, nós não conseguimos ser salvos por ser cidadãos idôneos e corretos, nós não conseguimos ser salvos por sermos pagadores de impostos, nós não conseguimos ser salvos por sermos pessoas maravilhosas e filantrópicas, não sei como é que é a palavra, que ajuda instituições carentes. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos, por melhor que nós sejamos, nós temos o dia mau. Nós temos o dia que nossos pensamentos são corruptos, são sujos, são imundos, nos jogam na lama. Nós temos o dia, irmãos, que nós queremos apertar o botão vermelho da Terceira Guerra Mundial e pum, acabar com tudo. Todos nós temos o dia mau. Então Jesus, irmãos, olha para aquele homem e diz: você está certo, você acertou na sua resposta. Mas o advogado, irmãos, diz assim, mas espera aí, olha para o verso 29, ele diz assim, quando Jesus diz, faça isso e verá, ele diz assim no verso 29, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Irmãos, aquele homem entendeu que a resposta estava certa, mas ele não vivia aquilo que ele disse. Ele se sentiu incomodado quando Jesus falou, vai viver pela lei, vê se você consegue. Ele falou assim, não, mas calma aí, vamos discutir a questão. Já viu isso? Às vezes você faz uma pergunta, essa semana foi uma pessoa lá em casa, e aí eu estava papeando com ele, eu falei assim, e aí, como é que está o trabalho novo, como é que estão essas novidades na sua vida? Você está feliz? Aí eu fui e perguntei assim, aí ele falou assim, defina feliz. Feliz é uma palavra muito complexa, tem muitos significados. Esse advogado ele está fazendo isso com Jesus. Jesus, defina o próximo. O que você quer dizer com amar meu próximo? Me diz que grupo é esse, me diz quem é esse povo, me diz quem é essas pessoas que eu preciso amar. E o advogado, ele é aquele homem preparado para os debates, ele tem boas argumentações, mas Jesus faz o quê? Ele nos leva para uma vida prática. Jesus sai da teoria do direito, Jesus sai da teoria das leis e convida aquele homem a entender de forma prática o que é o Evangelho. E como é que Jesus responde àquele homem sobre quem é o meu próximo? Ele usa uma das parábolas, irmãos, acho que uma das mais conhecidas no mundo, que é a parábola do bom samaritano. Se você der uma pesquisada no Google aí, irmãos, o que tem de instituição de ajuda, de recuperação de drogados, chamado Bom Samaritano, irmãos, tem muitas no Brasil inteiro. Se você for pesquisar em inglês, Good Samaritan, tem instituições espalhadas pelo mundo inteiro chamado Bom Samaritano. Então é uma história que Jesus conta aqui na palavra de Deus que inspira pessoas do mundo inteiro a ajudar. Então possivelmente você conhece essa história, mas eu vou contar ela rapidamente para você. Nessa história, Jesus diz que um homem está descendo de Jerusalém para Jericó, e Jerusalém é uma cidade alta, 800 metros de altura acima do mar, e ele está descendo para Jericó, é uma descida mesmo. Jericó está ali a 300 metros abaixo do nível do mar, próximo do Mar Morto, que é 500 metros abaixo do nível do mar, é o lugar mais baixo do planeta, é o Mar Morto. E aquele homem está numa estrada de 27 quilômetros, uma estrada chamada Estrada Sanguinária, comparada à Estrada da Morte que existe nos dias de hoje. Naquela época, Flávio Joséfo registra que o nome daquela estrada é Estrada Sanguinária. E aquele homem está naquele caminho e ele é abordado por assaltantes, e os assaltantes batem naquele homem, arrancam todas as suas roupas, e aquele homem é deixado no chão semi-morto. E Jesus continua dizendo, então, aquele homem representa um judeu, tá, irmão? Ele está saindo de Jerusalém porque ele representa um judeu. É ele que foi assaltado ali, ele que foi espancado. E aquele homem está ali no chão e vem em direção, naquele mesmo caminho, um sacerdote, um religioso como ele, um teólogo, um conhecedor da lei. E aquele homem vem na direção e ele vê aquele corpo ali jogado e ele desvia e continua o seu trajeto. E depois Jesus continua dizendo, então vem um levita. E os levitas são quem? Os levitas são os adoradores. Os levitas são os músicos.
Os levitas são aquelas pessoas mais sensíveis, né? Os tocadores de harpa, os que conduzem o povo na adoração, o pessoal da guerra. Não, eles vão ver aquele homem ali no chão, eles vão ajudar. E vem um levita e olha e se desvia e continua o seu caminho, nem olha para trás. Mas Jesus faz uma provocação. Jesus diz assim: então vem um samaritano. Irmão, se você conhece um pouquinho, judeus e samaritanos se odeiam. Judeus e samaritanos não se falam, eles têm um problema histórico desde a época das 12 tribos, e aí quando Jesus fala, vem um samaritano, os caras já até devem ter retorcido, logo um samaritano? E aí o samaritano é amigo do judeu, mas Jesus diz, então o samaritano se aproxima daquele homem e se abaixa e tem compaixão dele e começa a cuidar daquele homem, começa a enfaixar-lhe as feridas e começa a usar vinho e começa a usar azeite e começa a usar todos os seus recursos e coloca aquele homem sobre o seu transporte, sobre um cavalo e leva aquele homem para uma hospedaria. E leva aquele homem para a hospedaria e gasta 2 denários com ele e vai cuidando daquele homem da forma que ele pode. E a pergunta que Jesus faz é assim, ele encerra contando essa história e ele volta para o advogado e pergunta assim: qual dos 3 foi o próximo desse homem? E aí ele responde assim: foi aquele que teve misericórdia. Ou seja, ele não consegue, ele tem tanta raiva dos samaritanos que ele não consegue responder assim: foi o samaritano. Não, ele tem tanta raiva que ele fala: não, foi o terceiro aí, foi o que teve misericórdia. E Jesus disse a ele: vá e faça o mesmo. Ou seja, seja o próximo de quem precisa. Vá e seja amigo daqueles que precisam de você. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Queria tirar daqui 3 lições, irmãos, das filosofias que estão impregnadas nessa história de Jesus, do bom samaritano. Filosofias que são bastante comuns no nosso dia a dia e que esbarram em nós de algumas formas. E eu gostaria que você entendesse isso aqui. A primeira filosofia é a filosofia da exploração. É a filosofia dos assaltantes. Essa filosofia diz o seguinte: o que é meu, mas o que é seu eu quero para mim e eu vou tomar de você. Essa é a primeira filosofia de vida. Essa é a filosofia dos homens perversos. Essa é a filosofia dos assaltantes aqui do texto. Essa é a filosofia dos homens maus, dos corruptos, dos corruptores. Essa é a filosofia dos governos perversos, ditatoriais, que secam as pessoas e secam as fontes. Essa é a filosofia de vida dos invejosos, mas essa também pode ser uma filosofia de vida minha e sua. Essa é a parte triste. Pode ser uma filosofia minha e sua, quando nós nos aproximamos das pessoas só por interesse, quando nós queremos lucrar, quando nós queremos explorar, quando nós queremos nos beneficiar de alguma coisa, vou me aproximar dele ou dela para saber o que eu posso ganhar. Nós podemos estar dentro dessa filosofia, queremos extrair algo emocional delas, queremos extrair algo espiritual, algo financeiro, algo material, queremos fazer jogo com as emoções das pessoas e brincar e machucar e roubar a paz das pessoas. Essa é a filosofia dos assaltantes e que talvez nós enquadremos nela. Eu não quero me envolver com ele porque ele é feio. Eu não quero me envolver com ela porque ela tem espinhas. Eu não quero me envolver com fulano, eles são pobres, eles não têm nada para me oferecer. Mas se houver alguém descolado, ali eu posso tirar um proveito. Ele é o famoso da escola, ele é o descolado lá do trabalho, ele é o que está sempre com a rapaz e com a galera, ele é sempre alto astral. A pergunta para nós, irmão, será que nós conseguimos ser amigos de alguém que não tem nada a nos oferecer? Será que nós conseguimos ter esse tipo de amizade? Quero lembrar para você, irmãos, uma história de Davi. Davi, ele encontra 30 amigos especiais, homens que caminham na história de Davi, junto com Davi durante muitos anos, até o fim da sua vida praticamente. São homens que andaram com ele e os salvaram tantas vezes, em tantas lutas e tantas guerras, e eles foram chamados dos 30 valentes de Davi. Mas sabe onde esses homens foram achados? Na caverna de Adulão.
E quem é que estava nessa caverna de Adulão? Lá em 1 Samuel 22, versos 1 e 2, multimídia põe aí por favor, diz assim, 1 Samuel 22, 1 e 2, diz assim: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez, e Davi se fez o chefe deles. Irmãos, Davi, ele acredita nos homens depenados que estão com ele. Davi acredita nos homens desencorajados e arrebentados que estão com ele naquela caverna. Davi acredita nos mais improváveis. E Davi confia naqueles homens e se torna chefe daqueles homens e levanta aqueles homens e restaura aqueles homens. E aqueles homens se tornam seus amigos até o final da vida de Davi. São os 30 valentes de Davi que a palavra registrou e até hoje nós falamos sobre os 30 valentes. Homens totalmente desacreditados e desprezíveis. Isso só Deus pode fazer, você crê nisso? Mas, irmãos, quando nós somos amigos daqueles que não têm nada para nos oferecer, é assim que funciona. Eles vão se tornar nossos amigos fiéis. Eles vão andar conosco, sabe por quê? Porque nós acreditamos neles quando eles não tinham nada. Então, o primeiro cuidado é cuidado para não abraçar a filosofia da exploração, porque ela não vai te dar amigos verdadeiros. Esse é o primeiro cuidado, a primeira lição. A segunda filosofia que a gente encontra nesse texto é a filosofia, irmãos, da indiferença. Ela é praticada pelo sacerdote, ela é praticada pelo levita, são aqueles que se desviam, são aqueles que se esquivam, são aqueles que dizem assim, ema, 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 cada um com o seu. Você conhece isso? Ema, 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 cada um com o seu problema. É outra filosofia. É a filosofia da indiferença, é a filosofia do eu fico com o meu problema, você fica com o meu problema. Eu me lasco aqui, você se lasca aqui. Eu já estou cheio de pepino aqui, vai você com os seus pepinos para lá. Ou até para as vitórias, a indiferença é total. Deixa que eu celebro aqui e você celebra para lá e o problema é seu, porque nem com as suas alegrias eu me importo, muito menos com os seus problemas. Ajudar aos outros vai me dar problema. Mexer com isso nada, para quê? Faço mal a ninguém, sou uma pessoa tão boa, estou aqui quietinho na minha, estou aqui tranquilo, para que eu vou me envolver com o problema dos outros? Irmãos, quero dizer para você que não dá para a gente ganhar amigos, não dá para a gente fazer amigos vivendo a filosofia da indiferença. Nós não vamos conseguir fazer amigos. Não dá para a gente servir a Deus, irmão, sem uma vida de compaixão, sem servir uns aos outros. É uma ordenança do Senhor que nós sirvamos uns aos outros. A palavra diz que nós não podemos dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, se nós não conseguimos amar o nosso irmão, a quem nós vemos. E essa filosofia, irmãos, da indiferença, ela tem endurecido o nosso coração. Ela tem alcançado o nosso coração. Qual que é o motivo? Talvez, irmãos, acho que um dos motivos podem ser reais e plausíveis. Os problemas estão grandiosos demais. As pessoas estão com problemas cabeludos demais. E hoje, realmente, irmãos, não tem mais problema simplesinho, não. Aquela época, quando a gente faz os retiros de casais, né, pastor Fabiano? Quando a gente tem aqueles, vai trabalhar com as pessoas, não tem mais, irmãos, aquele negócio de que assim, nós estamos brigando porque um aperta a pasta no meio e outro aperta a pasta no fundo. Isso aí está 20 anos atrás, irmãos. Acabou. Agora as coisas são complicadas, os problemas estão vindo atravessados, amontoados, acumulados, a coisa está vindo forte, às vezes a gente pode se perceber sem respostas, sem perguntas, sem soluções, mas irmãos, nós servimos a um Deus que tem respostas, nós servimos ao Deus que tem as soluções, nós servimos ao Deus que sabe como contornar e não apenas isso, Ele sabe levar a pessoa para o próximo nível, Ele consegue amar a pessoa perfeitamente e tirá-la de qualquer enrascada. Então, irmãos, não
não dê de ombro. Não dê de ombro. Nós temos um chamado para ajudar pessoas, minimamente, o que podemos fazer minimamente? Orar. Minimamente nós podemos orar por alguém, minimamente nós podemos ministrar a ela um versículo. Minimamente nós podemos liberar uma palavra para ela de encorajamento que vai mudar o dia dessa pessoa, que vai transformar, vai dar esperança para ela. Estejam prontos para anunciar a esperança que há em ti. Irmão, você quer ver uma filosofia de indiferença praticada? Acho que nós vamos nos ver nisso aqui, irmãos, porque, nosso Deus, isso me acerta em cheio. Quer ver a filosofia da indiferença facinho? Vamos ver se você já passou por isso. Fala assim, ó. Não precisa repetir alto não, mas fala assim lá na sua célula, fala assim lá no seu ministério, assim, gente, eu estou mudando de casa, quem é que pode me ajudar na mudança? Meu Deus. Eu acho que você não vai até ouvir assim, ema, cada um com seus problemas. Eu acho que você não vai ouvir porque ficaria muito chato, né? Mas, irmãos, fica um silêncio, as pessoas pensam, eu estou fora, nossa, mudança, que negócio difícil, irmãos, mudar dá um trabalho terrível, mudar, você vai carregar as coisas pesadas lá, vai carregar um freezer pesado, um negócio pesado, espreme seu dedo, dá sangue preso lá na unha, porque na hora você não conseguiu tirar, e você vai andar com um negócio desajeitado assim, aí você dá uma canelada na quina, aí rasga sua canela, e irmãos, mudança, aí você vai pegar a geladeira, tá com uma ferpa na ponta, aí você puxa, rasga, corta sua mão, irmãos, às vezes a gente sai de mudança todo lenhado. Isso porque eu não disse, Carlos, porque às vezes o amigão que está te chamando pela ajuda da mudança, ele mora no quarto andar, cara, e não tem elevador, aí tem que ser de escada, aí você fala, meu Deus, mas minhas costas, não vou entrar nessa furada nem a pau. E aí, irmãos, o irmãozinho está lá esperando ajuda, o irmãozinho está lá esperando um retorno nosso, o irmãozinho está lá acreditando quem é que vai entrar nessa comigo, e nós vamos, irmãos, dia após dia, por falta de interesse nas dificuldades, nas necessidades dos outros, nós vamos, irmãos, enfraquecendo nossas amizades, e o pior, ou não sei qual que é pior, mas nós vamos deixando de fazer novos amigos. Ah, que grande possibilidade a gente perde. E às vezes a gente não tem nem justificativa direito para não estar lá ajudando, para não dizer, a gente não sabe, não tem motivo para dizer não para aquela pessoa, mas a gente se esquiva, a gente fica na indiferença dos sacerdotes e dos levitas. Irmãos, vou contar para você porque é bom falar da gente, para você entender que a gente não fala mal das pessoas, a gente fala mal de nós mesmos, no sentido de reconhecer as nossas falhas. Na minha célula tem uma família, eles são membros correspondentes lá na minha célula. Por alguns motivos eles não podem estar conosco, são de outro bairro, são da nossa igreja, ela é membro, ele ainda não, mas vai ser em nome de Jesus. E eu lembro, irmãos, que eles chegaram lá um dia na célula, falaram, nós fizemos uma mudança e tal, e deu tudo certo, graças a Deus, mas ele falou assim, né, estou precisando da ajuda dos homens lá, e não pode ser só dois não, porque tem uma pedra, um granito muito grande para a gente carregar, mas é grande mesmo, é enorme. E aí, irmãos, ele falou aquilo, nós homens fomos arregalando o olho, né? Porque é uma grande mesmo, ele falou, dois só não carrega não, tem que ser pelo menos 4. Aí a gente ia abrindo cada vez mais o olho, né? E aí a esposa foi e completou assim, não gente, olha, está falando que precisa mesmo, e não é só grande não, é grande muito pesada. Irmãos, nosso olho quase pulava para fora. A minha vontade era assim, vamos chamar um guindaste, porque vocês estão assustando a gente, né? Irmãos, a gente tentou agendar ali, a gente tentou, meu Deus, então vamos, aí um ficava jogando para o outro, né? O fortão da nossa célula é fulano, o fera da nossa célula é Beltrano, eu vou ser o gerente da movimentação, aí todo mundo na briga lá para qual vai ser a função de cada um, né? Irmãos, a gente tentou agendar, um dia não deu certo, outro dia um não podia e outro não podia e tal, e precisava de todo mundo, esse pedregulho lá, a gente, meu Deus, então tem que estar todo mundo. Irmãos, a verdade é que passou um mês e a gente não apareceu lá. E aí um dia eu falei, fulano,
Rapaz, que negócio lá, a gente não foi ainda. Ele falou assim, pastor, pode deixar, já está resolvido. Já arrumei outras pessoas, já fiz. Irmãos, uma falta de interesse nossa. Irmãos, nós perdemos a oportunidade de aprofundar relacionamento. Perdeu, passou. Não nos importamos o suficiente. Não, a verdade é essa, não nos importamos com aquela família o suficiente, nos importamos um pouquinho, se desse para a gente ajudar, estava bom, mas a gente não se importou o suficiente para marcar, sei lá, um dia depois da EBD, não, nós vamos para a EBD, depois nós vamos fazer junta panela na sua casa, é o tempo que está dando, depois nós vamos carregar aquela pedra lá junto com você, e nós vamos levar as mulheres, e elas vão ficar rindo de nós, porque um é mais fraco do que o outro, e nós vamos gerar história com isso aqui, e nós vamos quebrar aquela pedra na hora de carregar, nós vamos rir 10 anos desse negócio, mas a gente precisa se esforçar, precisa tentar, mas irmãos, nós fomos indiferentes, e nós perdemos uma chance, e nós pecamos com aquele irmão, com aquela família. Irmão, quero dizer para você que ser amigo de alguém, eu quero garantir para você que ajudar o seu amigo, eu quero dizer que ajudar o seu próximo vai dar trabalho sim, vai fazer você cansar sim, vai fazer você espremer os dedos e prender o sangue na sua unha, vai te dar uma pancada na canela, vai te fazer ir no supermercado para comprar um negócio, para fazer um bolo para sua amiga, para fazer um negócio de fubá, uma sopinha para sua vizinha, você vai gastar um pouquinho de recurso seu, você vai gastar um pouquinho de tempo seu, você vai comprar lá um cano para ajudar o seu vizinho a consertar um problema, mas isso tudo é importante, irmãos, e agrada a Deus, e é missão nossa de servir. Quem está entendendo isso, dá um glória a Deus. Então, querido irmão, cuide para não estar vivendo a filosofia da indiferença, irmãos, cuide disso. Ela está impregnada, irmãos, tantas e tantas vezes, sabem quem? Nos religiosos, os levitas e os sacerdotes. Ela está impregnada nas pessoas moralistas. Sabe aquela fala assim, eu não sei se você já ouviu, nossa, fulano está mal, mas também ele que se enfiou naquele buraco, ele que saia de lá sozinho. Muito bom, Ariane. Participando junto. A Ariane é a que eu mais prefiro aqui na igreja, porque ela glorifica junto e ela adora junto. Eu amo a Ariane. Deus te abençoe, Ariane. E a gente faz, irmãos, essas coisas. O cara está arrebentado lá nas drogas, mas também ele caçou aquilo, ele que procurou, a sarna é dele para se coçar. E nós somos bons, irmãos, em fazer essas coisas, mas eu queria contar para você que sabia que boa parte dos problemas que você vive hoje, foi você que provocou também? Sabia que são problemas que você começou a criar há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Sabia que você vive coisas da sua história hoje de 50 anos atrás, dependendo da sua idade, de 40 anos atrás? Decisões que você tomou errada, que você não devia ter feito, e já pensou se nós não tivermos que ter misericórdia de você? Se Deus não tiver que ter misericórdia de você, se Deus olhasse para nós e falássemos, mas você procurou isso, meu filho, agora aguenta. Nós servimos a um Deus misericordioso, cheio de amor por nós, cheio de paixão. Irmãos, a gente só faz besteira. Então a gente não pode se esquivar dessas coisas, nem julgar. A gente precisa tomar cuidado. Essa filosofia, irmãos, da indiferença, ela rouba os amigos que você tem, eu te garanto isso, e ela vai te impedir de fazer novos amigos. A indiferença, querido irmão, vai colocar você no isolamento. Preste atenção nisso. Vai se isolar. Mas graças a Deus, existe a terceira filosofia. Dá um glória a Deus por ela aí. É a filosofia, irmãos, da misericórdia, a filosofia da compaixão, é a filosofia do bom samaritano. E essa filosofia diz o seguinte: o que é meu, mas se você estiver precisando, eu posso compartilhar com você.
Eu estou vendo a sua necessidade, eu estou vendo a sua dor, eu olho para mim, eu sei que eu tenho algum recurso, e eu não estou falando aqui simplesmente de recurso financeiro, eu estou falando de recurso emocional, recurso intelectual, recurso espiritual, força física, o que a pessoa está passando, eu não sei, mas eu tenho algum recurso e eu posso fazer a diferença, então eu posso compartilhar com você. O samaritano, ele faz isso, irmãos, o samaritano, ele entrega parte do tempo dele para aquele homem, ele retira da sua bolsa as faixas para enfaixar aquele ferido, ele retira mais coisas da sua bolsa, ele retira azeite, ele retira vinho e derrama sobre as feridas daquele homem, porque o azeite e o vinho têm propriedades para limpar e para curar feridas. E aquele homem não tem problema, ele vai retirando coisas e vai cuidando daquele homem, e ele entrega o seu veículo, o seu transporte, ele desce do cavalo, e ele põe aquele homem em cima do seu cavalo. Agora aquele homem, bom samaritano, está a pé, puxando o outro que está no seu transporte, no seu veículo. E aquele homem não para por aí, ele gasta seu dinheiro, ele põe suas finanças para ajudar aquele homem, e ele gasta 2 denários, e 2 denários você sabe que equivalem a 2 dias de trabalho, né? E aí a gente tem os registros históricos de que aquele homem, ao pagar 2 denários lá na hotelaria, para deixar aquele homem ferido lá naquela hospedaria, 2 denários pagaram 2 meses de internação, 2 meses de cuidado. E aquele homem diz assim, ó, cuide dele, eu vou voltar, e quando eu voltar, se tiver faltando algum recurso, eu ainda vou te dar. Mas, querido irmão, nada disso, usar todos os seus recursos, não importavam, porque ele estava ali salvando uma vida, e ele estava fazendo um amigão para a vida toda. Como é que eu faço amigo então, irmãos? Como é que nós vamos fazer amigos? É preciso escolher uma filosofia de vida. E a única filosofia de vida, irmãos, que vai nos fazer criar novos amigos, criar bons relacionamentos, é a filosofia da compaixão, é a filosofia da misericórdia. Para os levitas, ouve isso aqui, irmãos, para os assaltantes, aquele viajante judeu era uma vítima. Alguns relacionamentos, algumas pessoas estão nesse ambiente, olhando para pessoas como vítima. Ali eu posso explorar, ali eu tenho condições de sair lucrando. Para os sacerdotes e levitas, aquele homem era um incômodo, alguém a ser evitado. E essa, às vezes, bate forte em nós, né? Mas para o samaritano, ele era alguém digno de ajuda e compaixão. Irmãos, então Jesus termina essa parábola com uma lição maravilhosa, uma grande aplicação. Diga assim, grande aplicação. Grande lição. Os versos 36 e 37, Jesus fala assim, ó. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Irmãos, eu não sei se você reparou uma coisa. Jesus inverte a questão, Jesus faz a virada da mesa aqui. O advogado, o homem da lei, ele queria saber o seguinte, Jesus, fala para mim quem é o meu próximo. Jesus, fala para mim qual é o tipo de pessoa que eu devo amar. Jesus, fala para mim se é o gordinho, se é o magrinho, se é o altinho, se é o baixinho. Jesus, fala para mim se eu devo lutar pela causa dos negros, pela causa dos brancos. Fala para mim, Jesus, qual é o grupo que eu tenho que acessar, que eu vou atrás dele para ver se eu consigo fazer esse negócio de amar o próximo. Então, o foco desse advogado eram as pessoas ao seu redor. Deixa eu ver aqui para quem que eu tenho que olhar. Aponta aí, Jesus, que eu vou. Mas Jesus faz o seguinte, ele inverte a pergunta. Ele diz assim, ó, me diz você, quem foi o mais próximo daquele homem necessitado? Irmãos, agora o alvo é quem ajuda. A pergunta de Jesus é assim, ó, quem é que tem os recursos? O alvo, irmão, da pergunta de Jesus sou eu e você. É o que nós podemos fazer? Então a pergunta para mim e para você essa noite é assim, ó, de quem você tem sido próximo?
Então não se trata de nenhum tipo de pessoa, não se trata de nenhum estilo de gente, não se trata de ser militante dessas causas malucas que existem por aí, não se trata disso. O seu próximo, grave isso, o seu próximo é qualquer um que esteja ao seu lado, precisando de ajuda, mesmo que ele seja o seu inimigo. Nós não precisamos ir à caça. Eu vou repetir isso para você, o seu próximo, é isso que Jesus está dizendo. É qualquer um que esteja próximo a você, precisando de ajuda, mesmo que ele seja o seu inimigo. Vocês se lembram do pastor Zé Maria ministrando aqui? Vocês se lembram quais foram as estratégias que ele comentou? Fuja, né? Qual foi a outra lição? Finja de morto, né? E abençoe os seus inimigos, né? Trate-os bem, né? Ele ministrou isso para nós. Irmãos, essa palavra é tão desafiadora, essa palavra ela é tão difícil de ser vivida, irmãos, essa palavra é tão confrontadora para nós, porque é como se nós estivéssemos, enquanto vamos lendo esses ensinamentos, é como se estivesse entrando num raio-x de Jesus e nós vamos vendo os nossos próprios tumores espirituais. A gente vai vendo que, de algumas formas, a gente pode estar adoecido e a gente pode pensar, rapaz, como é que eu vou viver essa palavra? Como eu vou tornar isso verdade na minha vida? Como é que eu vou fazer? E aí você pode pensar, eu acho que não dá. Eu quero dizer para você que não dá mesmo se você estiver sozinho. Eu quero dizer que não dá mesmo se você for tentar na sua força. Eu quero dizer para você que não dá mesmo se você for tentar pelos meios legais, pela legalidade, pelo legalismo, pela lei. Eu quero dizer que não dá mesmo para você tentar sem Deus, não dá para você tentar sem o Espírito Santo, aí nenhum de nós vai conseguir, mas querido irmão, nós entregamos a nossa vida um dia para Jesus, amém? Ele habita dentro de você, amém? E por causa do Espírito Santo que habita em você, por causa do poder do Espírito Santo derramado por você, porque você é cheio do poder do Espírito Santo, por causa da pessoa do Espírito Santo, nós podemos fazer coisas incríveis, nós podemos fazer coisas inimagináveis, por causa da força do Espírito Santo que está em nós, não por causa da nossa própria força. Então, queridos irmãos, nós podemos impactar não só essa igreja, nós podemos impactar não só essa comunidade, nós podemos impactar não só a Serra. Irmãos, nós podemos causar um impacto enorme por causa da ação do Espírito Santo na sua vida. Se você crê nisso, dá um glória a Deus. É por causa do Espírito Santo que nós podemos tratar bem, inclusive, os inimigos. Sem o Espírito Santo, esquece. Não tem como. Então, você quer fazer amigos? Você quer ir fazer friends? Do you want to make friends? Viva a filosofia da misericórdia. Seja o próximo daqueles que Deus está colocando ao seu redor, aqueles que precisam da sua ajuda. Quem que é ele? É o seu familiar? É o seu parente? É quem? É o seu vizinho? É o seu colega lá da escola, da universidade? É o seu colega do trabalho? Quem é que Deus está colocando próximo a você e que você está percebendo que está precisando de ajuda? É alguém do futebol? Irmãos, nós temos todos os recursos, porque Deus tem dado a você tudo o que você tem precisado, amém? Você tem os recursos. Você pode orar, você pode abençoar, você pode fazer diferença, você pode liberar uma palavra, você pode dar um sorriso, você pode dar um olhar que penetra o coração de uma pessoa que está com um olhar gelado e sem esperança. As dores, irmãos, ao nosso redor, elas estão muito além das dores dos raladinhos, dos machucados, né, do joelho, do cotovelo ralado. Irmãos, as dores ao nosso redor, elas são existenciais. É vazio na vida, irmãos. Eu fiquei sabendo hoje que um menino de 14 anos do futebol do Isaac se suicidou. Eu fiquei sabendo hoje, um menino de 14 anos se suicidou, irmãos, deu um tiro na cabeça. Tem dores aí, irmãos, ao nosso redor e nós não estamos vendo.
Mas será que não tinha um cristão perto desse menino? Será que não havia uma oportunidade de botar esperança no coração desse menino? Irmãos, mas e se amanhã acontecer com outro? Será que nós não temos uma resposta para dar, fazer alguma coisa? Eu acho que nós temos. Eu acho que o Senhor nos capacita para essas coisas. As pessoas estão à procura de respostas. Elas vão no Google, elas vão lá no chat GPT, na inteligência artificial, e elas ficam procurando resposta. E a inteligência artificial, ela é incrível, ela tem um monte de coisas boas, e ela é realmente bem inteligente. Por mais que ela dê uma resposta certa, vem de uma máquina, não vai mudar a vida de ninguém, é fria. É uma coleção de informações, não vai mudar nada, não tem vida nas palavras escritas de uma máquina. Irmãos, as pessoas estão gritando socorro ao nosso redor. E tem amigos esperando por nós, tem candidatos a amigos esperando por nós. Irmãos, eu acho que se nós conseguíssemos entender essas verdades, eu não estou falando de ser bem-sucedido na campanha do amigo, na semana do amigo, eu nem estou falando disso aqui, isso aqui é só um pedacinho, é uma parte. Eu estou falando que nós temos a possibilidade de levar pessoas conosco para a eternidade. Eu estou falando que nós podemos arrastar amigos para a eternidade. Eu estou falando para você que são pessoas que talvez nós encontraremos elas lá no céu e elas dirão: obrigado porque você investiu em mim. Eu era um desacreditado, eu era um falido, eu era um arrebentado, eu era pior do que aqueles homens da caverna de Adulão, mas você acreditou em mim e hoje nós estamos juntos na eternidade com Cristo. Ah, irmãos, ajudar amigos vai dar trabalho? Sim ou não? Vai. Vai te dar uma dor de cabeça que você não precisava ter? Sim. Mas agrada a Deus. E é nosso dever como povo de Deus. É nosso dever sair da zona de conforto, é nosso dever sair do sofá, é nosso dever, sabe, é nosso dever sair em encontro de pessoas. Deus está esperando isso de nós, irmãos. Você pode se colocar de pé, nós vamos encerrar, vamos para a ceia. Glória a Deus. Está feliz com Jesus aí? Tem uma estatística que ela diz o seguinte: de todos os visitantes que vêm numa igreja, em qualquer igreja, de todos os visitantes que vêm numa igreja, 1% retornam por causa do louvor, por causa da equipe do louvor e por causa da palavra que foi pregada. 1% retorna. E aqui, irmãos, não faz análise de presença de Deus, nada disso, é uma estatística fria, tá? Porque o que traz as pessoas para a casa do Senhor é a presença dele, tá bom? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui, é uma estatística fria e numérica. Então diz assim: 1% de todos que vêm, eles voltam por causa do louvor e por causa da palavra. Então, se nós tivermos 100 visitantes aqui nessa noite, se nós tivéssemos, domingo que vem só voltaria 1 por causa do louvor e por causa da palavra. Mas a estatística ainda diz assim: se esses visitantes forem bem recebidos, se as pessoas forem amigáveis com ele, se as pessoas forem amáveis com ele, se ele se sentir abraçado naquele ambiente, se ele for bem recebido desde a parte externa até a parte interna, as estatísticas sobem para 43%, ou seja, dos 100 visitantes que vêm hoje, que vem só porque encontraram nesse ambiente um ambiente de amigos, um ambiente de pessoas que recebem e querem bem o seu próximo. Então, irmão, você quer fazer amigo? Amém? Quer fazer amigo? Amém? Então, seja amigo das pessoas. Sabe o capu aberto do seu amigo lá embaixo? Que você pode parar lá um pouquinho para ajudar em alguma coisa, para lá e ajuda um pouquinho.
Às vezes você não entende, como eu não entendo nada de mecânica de carro, absolutamente nada, eu posso talvez levar a garrafa do café, então, já que eu não entendo da mecânica, posso levar uma garrafa de café e ser intencional, né, para conversar com aquele homem, com aquele amigo. Sabe aquele ambiente, irmãos, que... Quantos aqui moram em condomínio? Quantos moram em condomínio? Levanta a mão. Então, sabe aquele ambiente do elevador, que fica ali 7 pessoas, 8 pessoas, um nem olha para a cara do outro, todos assim, ó. Irmão, seja você o primeiro a fazer assim. Seja o primeiro a olhar para as pessoas. Seja o primeiro a abrir um caminho para a comunicação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, mas eu sou capixaba, né? O capixaba não fala com ninguém. O capixaba é mal educado. O capixaba é o jeito de ser. Irmãos, eu quero dizer para você, presta atenção nisso. Quando você nasceu, sua primeira cidadania era a cidadania do inferno, porque você já nasceu em pecado. Você se tornou capixaba secundariamente se você é daqui. Ser capixaba era secundário, porque seu endereço era certo para o inferno quando você nasceu. Mas aí Jesus entrou na sua história e arrancou você das garras de Satanás e colocou você no céu. Qual é a sua primeira cidadania agora? De cidadão do céu, e não está abaixo de ser capixaba. Logo, se você como cidadão do céu está deixando ser capixaba amarrar você, prender você, e não ser um homem que consegue com um olhar, com um simples sorriso, uma mulher com um simples comunicado, se isso está prendendo você, irmãos, está na hora de você mudar de postura e falar: Senhor, me ajuda aqui, porque eu estou no sistema mal-humorado do capixaba. Então, irmãos, construa ali no elevador, construa aquela comunicação simples, que vai abrir espaço para a segunda conversa no outro dia, que vai abrir espaço para a terceira conversa no outro dia, que vai abrir espaço para você trazer para o cafezinho na sua casa. Irmãos, antigamente as pessoas iam na casa das outras para tomar café. Irmãos, tem pessoas aqui que não devem levar alguém na sua casa há 3 anos. Há 5 anos não abre a porta para tomar um café juntos. Então, irmãos, a gente precisa ser intencionais nessas coisas, para a gente ir fazendo amigos e construindo trajetórias, para quando a gente falar assim: cara, vão ali no encontro com o pessoal ali, uns outros amigos que eu tenho, vamos lá, você já construiu um meio caminho, ele já confia em você. Você já serviu um cafezinho para ele, você já foi lá e sujou a mão de graxa. Você que é adolescente, você já foi lá e ajudou seu amigo a colocar a corrente e se sujou todo de graxa para botar a corrente na bike de novo. Você já começou a construir alguma coisa. Então, quando você fala assim para ele: cara, vamos ali comigo, ele vai falar: vamos embora. Gostei de você, confio em você, acredito. Aquele dia eu estava mal e você foi o único que me deu uma palavra, você foi o único que falou: não, cara, eu quero orar por você. Irmãos, as pessoas estão carentes. E as pessoas estão precisando de nós. Há 2 pecados, irmãos, nessa parábola. O primeiro pecado é o da violência dos assaltantes. Mas o segundo pecado é da negligência dos sacerdotes. É daqueles que não se importam e são indiferentes. Quero convidar você a fechar seus olhos e colocar sua mão no seu coração. Não precisa olhar para mim agora. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. E sinta-se agora entrando no raio-x do Senhor. Senhor, olha para mim aqui, Senhor. E perceba qual é a filosofia que você tem vivido. Será que é a dos exploradores? Será que é a dos assaltantes? Será que essa é a filosofia que você tem vivido? Será que é a filosofia da indiferença? De não se importar com quem está do seu lado? Será que é essa? Entra agora no raio-x do Senhor, porque o raio-x do Senhor pode te fazer até chorar. O raio-x do Senhor pode até mostrar tumores horríveis, horrorosos. O raio-x do Senhor, ele mostra o nosso pecado, irmãos, mostra a nossa pequenez. Mas o raio-x do Senhor não é para nos julgar, o raio-x do Senhor é para nos encaminhar a Jesus Cristo, o médico dos médicos.
aquele que nos sara, aquele que nos salva, aquele que cuida de nós. O raio-x do Senhor serve para isso. Não é para nos colocar no inferno, irmãos, é para nos trazer para o reino do seu amor. E essa noite é noite de mudança, é noite de arrependimento. Essa noite é noite que você está aprendendo como fazer amigos, para a gente não é ser bem sucedido só na semana do amigo, é para a gente ser bem sucedido na caminhada cristã, na caminhada da fé, é para isso. Então, você topa mudar, irmão? Você topa se esforçar, irmão? Você topa tentar, irmão? Você topa ir conversando com o Senhor sobre esse assunto, irmão? Dizendo para Ele: Senhor, me ensina a fazer amigos. Eu entendi, tem pessoas precisando de mim, então eu vou mudar. Então eu vou mudar. Continue com a mão no seu coração e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu entendi que eu preciso viver a filosofia da compaixão, a filosofia do amor ao próximo. Eu entendi que eu preciso sair do sofá, que eu preciso me levantar para ajudar aquela que o Senhor está colocando ao meu lado e eu nem estou vendo, porque eu estou indiferente. Senhor, se eu estou roubando, assaltando, manipulando, se eu sou um manipulador, hoje eu quero me arrepender. Hoje eu quero me arrepender. Muda a minha história, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Pai amigo. Jesus é o nosso maior amigo, infalível, perfeito, que nunca nos abandona, Senhor. Então o Senhor nos ensina a ser amigos. Livra-nos, Senhor, de vivermos no isolamento, de vivermos sozinhos, de vivermos os nossos egoísmos, de olharmos só para o nosso próprio umbigo, só para as nossas necessidades. Senhor, livra-nos destas coisas, Pai. Aprendemos na semana passada sobre a importância dos amigos. Aprendemos, meu Deus, que paralítico que tem amigos anda. Meu Deus, nós queremos ser amigos dos paralíticos para que eles andem. Quantas pessoas paralisadas. Estamos aprendendo hoje, Senhor, que há uma fórmula para fazer amigos, e essa fórmula vem da Tua palavra, Senhor. Então nós queremos vivenciar, Senhor, se essa palavra entrar no nosso coração, meu Deus, nós seremos capazes de fazer grandes obras no Teu nome, Senhor. Então, Jesus, trabalhe no nosso coração. Nós queremos sair dessa noite aqui alegres, com arrependimento verdadeiro, com desejo de mudar de vida, com desejo de mudar a nossa história. Produz, meu Deus, a tristeza que gera o arrependimento e que depois nos traz grande alegria, porque a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e o Senhor é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, Senhor. Isso é maravilhoso demais, isso é presente dos céus para nós, e nós queremos nos alegrar com isso. E nessa noite, Senhor, agora nós queremos aplaudir o Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, porque nós estamos felizes, Senhor, porque o Senhor nos ensina as estratégias de alcance de vidas, Pai. Obrigado por isso, Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Permanece em pé só mais um minutinho, nós já vamos para a ceia. Eu só quero fazer uma pergunta, irmãos. No início dessa mensagem, a gente disse que não tem como ser salvo
Não tem como herdar a vida eterna se for pela lei. Só podemos herdar a vida eterna, só podemos ser salvos se for através de Jesus Cristo. É entender que Jesus é o Filho de Deus enviado para morrer em nosso lugar, morrer pelos nossos pecados. E Ele morreu pelos seus pecados, sejam eles quais forem. Jesus morreu, Ele pagou o preço, a sentença de Deus para Ele foi morte, para que eu e você hoje tenhamos vida e vida abundante em Jesus. Se alguém aqui nessa noite, eu quero te dizer uma coisa, para você ter certeza que essa palavra entrou no nosso coração. Se alguém aqui nessa noite que cansou de tentar pelos próprios esforços, cansou de tentar acertar da sua própria maneira, cansou de tentar ser salvo, fazendo boas obras, você tropeça e cai no outro dia, você não consegue mais do que 3 dias, não vai conseguir nunca. É só hoje você confiar no plano do Salvador. E eu quero dizer para você, te garantir, que se tiver um corajoso aqui essa noite, que está com desejo de voltar para Jesus, ou de entregar a sua vida para Jesus, se você ficou um tempo no mundo e você está entendendo que sua hora de voltar é agora, é hoje, isso, ou se você nunca fez isso, mas você quer fazer isso hoje, eu quero dizer para você que se você for corajoso e levantar a sua mão, eu te garanto que uns 5 amigos desta igreja vão rodear você e vão trazer você até aqui na frente, para você não vir sozinho. Então eu quero perguntar a alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus. Alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão. Se tiver o primeiro corajoso aqui, você vai ver a igreja se movimentando. Levante a sua mão, eu quero ver você. Jesus está aqui nessa noite pronto para mudar a sua história. Jesus está aqui nessa noite pronto para te fazer um homem, uma mulher nova. Então, se há alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus, levante a sua mão. Se há alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, nós queremos ver você, nós queremos orar por você. E você não vai vir aqui sozinho, nós vamos te ajudar a chegar até aqui. Não tenha medo, não tenha medo. Jesus está aqui nesta noite, irmãos. Isso é o suficiente para crer que a mudança vai te alcançar, porque quem te muda é o próprio Deus. Onde está você? Onde está você? Jesus está perguntando, onde está você? Onde está você que quer voltar para Jesus? Que quer andar nos seus caminhos, que cansou de errar, cansou de bater com a cara no muro, com a cara na parede, e o mundo só anda machucando você. Onde está você? Quero ver o primeiro corajoso, a primeira corajosa. Você está aqui nessa noite. Agora é tempo de oração, igreja do Senhor. Agora é hora da igreja orar. Agora é hora da igreja clamar, porque quem convence é o Espírito Santo. Agora é hora da igreja entrar em oração. Esse é um dos momentos mais difíceis do culto. Esse é um dos momentos que a dureza pode bater no coração. Esse é o momento de você entender que, se você não entrar junto no apelo, se você não entrar junto pedindo ao Espírito Santo para convencer, querido irmão, o Espírito Santo perde a liberdade, mas você está aqui para fazer amigos, mas especialmente para ser amigo do trabalho do Espírito Santo, para ser colaborador com a agenda do Espírito Santo, para facilitar o Espírito Santo navegar no nosso meio. Então ore, todo apelo, ore, Senhor, Tu és aquele que convence. Tu és aquele que muda a nossa história. Quem é o primeiro corajoso? Quem é a primeira corajosa? Alguém aqui nesta noite, me ajudem aí a enxergar. Pergunta aí para alguém do seu lado aí se quer ajuda para ir lá na frente. Olha para a pessoa do seu lado, pergunta se quer alguma ajuda. Se quer ir lá na frente, eu vou lá com você. E nós vamos orar por você.
Amém, amém e amém. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, por tamanha bondade do Senhor. Obrigado pelos salvos nessa casa. Obrigado, meu Deus, porque somos cidadãos do céu por pura graça do Senhor, por puro favor, por pura misericórdia, Senhor. Nós te louvamos por tão grande amor e por tão grande obra, Senhor. Dá-nos um restante de noite especial, prepara esse momento da ceia para nós, completa essa palavra no nosso coração. Meu Deus, que essa palavra crie raízes na nossa vida e na nossa história, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Senta dando um glória a Deus.